Escrito, ilustre deputado Roberto Henrique. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, caríssimo presidente Dr. José Luiz Nance, colegas deputados e deputadas, servidores da casa, povo do estado do Rio de Janeiro que nos acompanha pela TV Aleste. O deputado Conte Bittencourt faz um chamamento importantíssimo desta tribuna há minutos atrás, alertando ao governo do estado, aos municípios do estado do Rio de Janeiro, sobre já a quantidade pluviométrica que vem se precipitando em diversos pontos do nosso estado do Rio de Janeiro. Importante esse chamamento e importante também a reflexão que foi feita acerca da demora no sentido de implementação de obras estruturantes para a garantia de um preceito constitucional que está lá de forma clara, inequívoca, na Constituição desse país, que é o direito à vida. Eu, particularmente, senhor presidente, vejo que essa situação da região serrana, como situação de outras regiões do nosso estado, elas ficam prisioneiras. E aí eu quero aqui dar razão também ao vice-governador Pezão, prisioneiras da burocracia, da excessiva burocracia no que tange à delinquência latente do Estado brasileiro. Sejam essas impertinências burocráticas que já lá no século XVII o padre Antônio Vieira falava sobre elas como algo pernicioso dentro da rotina da vida pública. Então essa impertinência burocrática, ela tão mal faz às pessoas, porque se renuncia à pessoa e elege como ente e sujeito principal a burocracia. Vejam bem, as licenças ambientais e as exigências e as intransigências entre órgãos do governo federal com o governo federal, como foi o caso da Caixa Econômica. Mas a intransigência, e às vezes chega também a indiferença, porque existe outro mal que repousa tanto no governo da União, como no governo dos estados, como também dos municípios. Sabe por quê, senhor presidente? Existem ministérios quando deveria existir governo da União. Cada um tem seu ministériozinho, seu gueto. Aí vamos para os estados, cada um tem uma secretaria. Aí vamos para os municípios também. As secretarias parece que são casinhas, abrigos
pessoais e particulares. Então não existe secretarias nos municípios, tem que existir prefeitura. Não pode existir esta ou aquela secretaria no governo do Estado, tem que existir governo do Estado. Não se pode ter o espírito particular e pessoal de se ter este ou aquele ministério. Tem que existir governo da União. Quando eu digo isso, não que não tem que ter, não tem que existir as secretarias e os ministérios, mas tem que haver o espírito colegiado. E o presidente desse colegiado é o prefeito em cada município, é o governador em cada estado e é, no nosso caso, a presidenta Dilma no governo da União. Então essas ações de socorro nós vimos aqui. Quando houve aquele triste acidente lá na região serrana, bem como houve lá na nossa região, no norte e no noroeste fluminense, fruto das cheias dos rios Pomba e Muriaé, que atingem o noroeste do estado, desaguam no rio Paraíba e atinge São Fidélis, Campos, Itaucara, São João da Barra, São Francisco do Itabapuana. Naquele momento, é uma espécie assim, eu que já tive doente, fui já submetido à cirurgia, já frequentei UTI de hospital, eu via no hospital o que acontecia. Quando estava lá no hospital, aquela porção de gente visitando os doentes. Mas daí a pouco, se a doença perdura por mais tempo, fica ali um ou dois heróis ou heroínas ao lado do doente. O senhor é médico, sabe disso. Então, na hora do desastre lá, nós vimos desembarcar aqui nesse estado do Rio de Janeiro a presidenta Dilma, secretário nacional de Defesa Civil. Eles vieram aqui para cumprir, senhor presidente, uma agenda de mídia nacional. Porque mandar 40 milhões, essa mixaria, para a região serrana, é um assinte igual àquele que a ex-ministra da Ação Social, deputada Benedita da Silva, mandou para São João da Barra, R$ 1.500. Um assinte. Aí eu quero aqui defender o vice-governador Pezão, atencioso, presente lá na região serrana, presente lá na região norte, noroeste fluminense. Talvez o que falta, aí vai uma crítica minha ao governador Pezão, é que às vezes ele é essencialmente cortês, excessivamente cortês e bonzinho. Talvez ele teria que ter sido mais duro com a presidência da República, com o governo federal, com a Caixa Econômica. Quem nomeia? Ato privativo da presidência da República, que nomeia presidência da Caixa, que nomeia ministro do Meio Ambiente, secretário nacional de Segurança, secretário nacional de Defesa Civil e por aí afora. Ato privativo. Portanto, a presidência da República tem que ter um plano nacional de defesa civil e não estar apenas nos momentos de desgraças
desta ou daquela região. Então, senhor presidente, eu quero aqui concordar plenamente com o chamamento do deputado Conte Bittencourt e, ao mesmo tempo, fazer a defesa aqui, como fiz, do presente vice-governador do Estado, Fernando Pezão, que sempre, eu sou testemunha disso, eu fui vice-prefeito, estive prefeito, e ele sempre era uma das primeiras pessoas que chegava ao meu município em Campos dos Goytacazes. E só para finalizar agora, dizer da necessidade das obras estruturantes. Governo federal e os consórcios interestaduais, de forma holística e pontual, forma, portanto, de global no mapa brasileiro e pontual nas regiões e municípios, intervenções que possam evitar esses desastres que têm vitimado tantos irmãos nossos por esse país afora. E dizer, presidente, que, para encerrar mesmo, e desculpa por estar atravessando o meu tempo, queria dizer que deu muita repercussão lá em Campos, ao longo desse final de semana, porque eu passo sexta, sábado, domingo e segunda lá em Campos. Chego sexta à noite em Campos, portanto fico sábado, domingo e segunda por lá. Repercussão, o requerimento que entrei junto à Comissão Permanente de Transportes desta casa, pedindo a realização de uma audiência pública, convocando as autoridades dos transportes concedidos e convocando a empresa 1001, que faz o atendimento em diversas linhas do estado do Rio de Janeiro, mais densamente na região dos Lagos e na região de Campos do Norte e do Noroeste Fluminense. Eu tenho certeza, o presidente Marcelo Simão, eu peço a ele em caráter de urgência, porque as reclamações sobre o preço da 1001 já são antigos, da segurança, bem como os rotineiros acidentes que têm acontecido. Portanto, eu encho-me de esperança de que, sendo aprovada na Comissão de Transportes, realizaremos uma audiência pública exitosa para que aí esta empresa possa dar satisfação a esta casa e aos usuários acerca do seu atendimento lá em Campos, região norte, noroeste fluminense, Cabo Frio, Macaé, região dos Lagos e outras regiões por onde a 1001 passa transportando passageiros. Obrigado, desculpe ao senhor, desculpe à deputada Aspásia Camargo por eu ter excedido aqui ao tempo regulamentar. Muito obrigado.